Pessoal, tudo jóia? Vamos lá dar continuidade ao nosso estudo. Vem aqui comigo. Vejam só, na aula passada, eu parei aqui, artigo 5º, inciso 10, que vai tratar sobre a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material, moral, decorrente de sua violação. Isso quer dizer o quê, Rafael? Quer dizer que toda violação, seja moral, material ou imagem, há a possibilidade de existir uma indenização. Eu sempre trago o exemplo, por exemplo, da dançarina da boate. A mulher dança aqui no pole dance, ó. Perna para cima, perna para baixo, braço para um lado, braço para o outro, roda, pirueta, desce, sobe. E você tá lá, na boate, só olhando as meninas dançando. E quando você olha direitinho para aquela menina, você diz, eita, poxa, é minha vizinha. Aí você faz o quê? Compra uma câmera e começa a espionar a casa da vizinha. Porque se eu paguei para ver lá, porque eu não vou ver de graça aqui. E a vizinha descobre e leva você para a justiça. E você alega justamente isso, meu amigo. Você alega justamente isso. Não, poxa, e nada, rapaz. Intimidade, a vida privada, a honra e imagem das pessoas. Ela mostra para todo mundo lá, porque ela não pode mostrar para mim aqui. Errado. Completamente errado. Não confunda as coisas. Não confundam as coisas. Outra coisa que me horripila quando eu vejo nas redes sociais é essas ações dos TikTokers, dos YouTubers, dos Instagrams da vida, né? E a galera sai filmando o povo na rua assim, eu sei que está em local aberto e tal, mas coloca para interagir. A pessoa pega o celular e começa a filmar a pessoa, ó, fulano tal aqui, ó. Vários parlamentares estão sendo processados no Conselho de Ética, processados na Justiça Estadual, na Justiça Federal, no Supremo Tribunal Federal, por fazer esse tipo de algazarra. Por exemplo, recentemente, um deputado chegou na escola e queria entrar no banheiro lá, porque tinha um banheiro que tinha uma transexual e tal. Enfim, foi uma confusão dos infernos. Isso viola a intimidade, a vida privada e a honra e a imagem das pessoas. Você concorde ou não, porque o meu trato com você, desde o primeiro bloco, é fazer o quê? Marcar o X na questão correta. Questões políticas, opiniões políticas, você deixa para depois da prova. No dia da prova, você leva o seu conhecimento técnico, tá bom? Vamos embora. E chegou o mais cobrado, de longe, em área de segurança pública, o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou ainda durante o dia por determinação judicial. Tem algumas observações que a gente precisa fazer com cuidado aqui, nesse tema casa. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo no caso de flagrante delito, desastre para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. E eu não estou grifando por grifar para o material ficar mais agradável para os seus olhos, somente isso, mas porque são expressões que podem trazer um problema muito grande na sua prova. Vejam só. O que é considerado casa para fins de inviolabilidade domiciliar? Ora, eu sempre faço pergunta em sala de aula e deixo os alunos responderem, que eu acho mais interessante isso aqui, fazer dessa forma. Eu pergunto: o quarto de hotel é considerado casa? O quarto de motel é considerado casa? O quarto de pensão é considerado casa? O hostel é considerado casa? Hostel é aquele lugar onde você não aluga o quarto, aluga só a cama, né? Vai dormir com os desconhecidos lá dentro do quarto. Um carro é considerado casa? Um escritório de advocacia é considerado casa? Um consultório médico é considerado casa? Ora, uma boleia de caminhão. E esses exemplos eu não trago à toa, pessoal. É tudo exemplo que já caiu em prova, já foi cobrado em decisões do Supremo. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal vai dizer que o quarto de hotel, o quarto de motel, o quarto de pensão e o hostel seriam ou será considerado casa se estiver ocupado. Se estiver ocupado, cai todo esse resguardo constitucional que a Constituição prevê. Porque, vejam,
Quando a Constituição nos traz e a casa é as invioláveis do indivíduo, ela está trazendo a concepção que a casa, aquele ambiente fechado ali, onde você está, você tem maior segurança. Vejam que os incisos constitucionais são dispostos de forma organizada. Primeiro ele fala sobre a proteção à vida privada, depois ele fala a casa. Então ele quer dizer que a vida privada está dentro da casa. O seu ambiente domiciliar é um ambiente de segurança, de respeito, onde você se sente... É para ser, né? Onde você se sente mais tranquilo, onde não vai haver a violação, nem pelo particular, muito menos pelo Estado. Ciente de que você não vai ter seu direito violado nessas situações, o que acontece? Acontece que o Estado pode querer violar esse direito. E a própria Constituição já diz que não é possível a violação desse direito. Com água aqui. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal vai dizer que o quarto de hotel, o quarto de motel, o quarto de pensão, o hostel, a república, só vão ser considerados casas se não estiver ocupado. Se estiver ocupado, desculpa. Porque se não estiver ocupado, não recai sobre eles as garantias constitucionais. Tranquilo? Rafael, o escritório de advogado. A regra que é considerado casa para fins de inviolabilidade. A polícia só pode entrar no escritório se tiver um mandado judicial. Cuidado com a expressão, é mandado. Mandado. E não mandato. Mandato é de vereador, prefeito, deputado, presidente. Mandado é judicial. Cuidado se sua prova tiver dissertativa para não errar isso, hein? Consultório médico tem a mesma concepção do escritório do advogado. Boleia de caminhão. O Supremo Tribunal Federal já disse que, para fins de estatuto do desarmamento, boleia de caminhão não é considerado casa. Por quê? Porque é muito comum em operações, principalmente da Polícia Rodoviária Federal, pegarem caminhoneiros armados. E o caminhoneiro diz assim, não, eu tenho porte, cara. Desculpa, eu tenho a posse. Tenho a posse da arma e posso ficar com ela aqui. Não, cara. Você só pode estar com ela fora do seu ambiente residencial ou seu escritório se você tiver a posse, o porte. Você pode portar e sair com ela. A mera detenção, você só pode ter a posse, que é a mera detenção no direito civil, você só pode ter no seu ambiente de trabalho. Na sua casa, no seu escritório. Aí o caminhoneiro diz, sim, aqui, a minha casa. Porque se você tem algum parente caminhoneiro, já entrou na boleia de caminhão, você vai ver que existem alguns caminhões que tem cama frigobar. Você puxa do lado do caminhão assim, tem um fogareirozinho fora do caminhão, tem rede dentro, tem ar-condicionado, tem tudo. Tá melhor muito do que em muitos lugares de estudo da gente aqui, na verdade. E pensando nisso, os caminhoneiros começaram a alegar isso aí. E o Supremo Tribunal Federal disse que tratar a boleia de caminhão como casa inviabiliza a atividade policial. Por isso que não é considerado casa. Outro exemplo, carro de advogado. Deixa eu só apagar aqui, ó. Porque depois dessa explicação todinha, você não tem dúvida que um carro não é considerado casa. Mas e o carro de um advogado? Uma vez, certo dia, o advogado foi parado numa blitz, no Rio de Janeiro, se não me engano. E a polícia militar queria fazer uma busca e apreensão no carro dele e ele disse que não seria possível. E a polícia indagou por quê? Porque ele disse, porque o meu carro, o carro do advogado, é uma extensão do escritório dele. A polícia, como é que é? É uma extensão do meu escritório. Veja ali no banco de trás, 2 processos. Chegou onde também, Rafael, essa indagação chegou do Supremo Tribunal Federal. E, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal falou, relatou, escreveu e disse que se a gente começar a largar o conceito de casa para fins de inviolabilidade domiciliar, torna-se, preste atenção, torna-se inviável a atividade policial. Certo? Então, casa, conceito de casa dito pelo Supremo Tribunal Federal, revela-se abrangente, estendendo-se a. Veja, é abrangente, mas não é infinito, né? Qualquer compartimento habitado, qualquer aposento ocupado de habitação coletiva, república, né? Qualquer compartimento privado não aberto ao público ou qualquer compartimento privado não aberto ao público onde alguém exerça profissão ou atividade, exemplo, escritórios, consultórios médicos, o Supremo Tribunal Federal considerou válido
provimento judicial que autorizava a polícia a ingressar em recinto profissional durante a noite para instalar escuta ambiental. E isso aqui é uma exceção. O que acontece? Ocorreu uma mega operação de competência do Supremo, então envolvia pessoas com prerrogativas de foro. E a Polícia Federal chegou para o Supremo Tribunal Federal para o ministro responsável pela investigação e disse assim, em autorizar a investigação, olha, ministro, só tem uma possibilidade, já tentamos de tudo, mas a única possibilidade de a gente conseguir pegar esse povo na boca da botija é se você autorizar que a gente entre no escritório de noite. E a Constituição diz o quê? Pode entrar com mandado judicial só de dia, de noite não. Se vocês autorizarem eu entrar no escritório durante a noite, a gente pega todo mundo com a boca na botija. Bota umas escutas lá e tal. O Supremo autorizou. Errado. Errado. A Rafael era a única possibilidade de descobrir a bandidagem do povo lá. Mas a gente também tem que ter em mente que buscar a justiça, não se busca a justiça a qualquer custo. Entendeu? Principalmente violando os mandamentos constitucionais. E realmente, tá, era uma quadrilha e tal, uma organização criminosa, piriri, parará, desviou de vários, venda de sentença, envolvido desembargador, juiz, era uma agonia, história da advocacia, polícia, e um monte de gente envolvida nisso aí. Mas se você, todas as vezes que quiser resolver um problema, usar como justificativa, tem que violar a lei, Rafael é a única possibilidade. Mesmo assim, gente, não pode. Não pode. Não é? Mas a gente leva o que para a prova? Se na sua prova, isso é um segredinho, a regra que você vai aplicar, o que eu já disse até agora do artigo 5º, inciso 11, a casa, ele violar do indivíduo, conceito de casa, isso e isso. Se na sua prova contar um segredinho, a justiça pode autorizar a colocar uma escuta ambiental no escritório da advocacia, no consultório médico, na casa de fulano, de noite, quando não tem ninguém lá, porque é a única situação, isso já vem dito no Supremo e tal, você vai marcar que sim. Mas você só vai marcar que sim se ele contar uma historinha, se fazer algo parecido aqui, é possível ou não é? Não vai endoidar, não dizer assim, a polícia entrou na casa de fulano de noite e botou escuta telefônica, nesse caso é possível. Não, tá errado. Não é? Vamos voltar aqui no artigo 5º, inciso 11 ainda. Isso tudo que eu falei para vocês só envolve casa, faltam outros percalços ainda. Ah, dentro de casa ainda tem, ó, um trailer. Não sei nem se trailer se escreve assim, mas enfim. Aqueles negocinhos, aquelas residências móveis, né? Que a gente vê no circo, só dorme dentro do trailer. Aquilo é casa? Depende. Se o trailer for usado para residência, para moradia, sim, vai ser considerado casa. Se o trailer for para atividades comerciais, não vai ser considerado casa. Até aí tá tranquilo, né? Se eu uso o trailer para me locomover e dormir, é considerado casa. Se eu uso o trailer somente para atividade comercial, vender pipoca na frente do circo no trailer, aqueles trailers de cachorro-quente, essas coisas, não é considerado casa. Mas se o trailer, presta atenção aqui, além de ele servir como atividade comercial, nos fundos, a família do pipoqueiro dorme. O Supremo Tribunal Federal vai dizer que temos que ter muito cuidado com isso aí. Por quê? Porque na parte que o pessoal dorme, é considerado casa. Onde ele exerce atividade comercial, não é considerado casa. Tranquilo? Tranquilo. Sem consentimento do morador. Cuidado, que morador é diferente de proprietário. Proprietário é o dono, morador é quem está residindo. Joia? Proprietário é o dono, morador é quem está residindo. Salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro durante o dia por determinação judicial. Cuidado aqui no flagrante delito também. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal vai nos dizer que a mera. Deixa eu falar que é bom. A mera intuição da atividade do policial na atividade policial não justifica a invasão da casa fim de flagrante delito. Quando vocês forem policiais, ou se vocês já são policiais e estão estudando para outro cargo de polícia, ou estão estudando para outra carreira, não tem aquele negócio do feeling da atividade policial. Você, de tanto trabalhar com aquilo ali, a gente começa a pegar o feeling da atividade policial. Passou ali, eu acho. Tá ali uma boca de fumo. Eu acho que aquele camarada é bandido. Eu acho que está acontecendo. Esse feeling da atividade policial, o que a gente chama no dia a dia civil, o mero achismo.
O Supremo Tribunal Federal vai dizer que não justifica a entrada no domicílio, não. O Supremo Tribunal Federal vai dizer mais além. Você entrou, antigamente era assim, ó. Você entrou e achou as drogas lá dentro, por exemplo, todo bola para você, FO positivo. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal está dizendo assim, olha, você entrou pelo mero fim da atividade policial, achando ou não as drogas, o enterro vai voltar. Você pode ser processado por isso. Por quê? Porque você invadiu de forma inadequada a residência, sem autorização da autoridade judicial, autorização do juiz, sem mandado de busca e apreensão, sem nada. Veja o quanto isso termina inviabilizando a atividade policial. Graças a Deus, mais recentemente, até a data que eu estou gravando essa aula para vocês, e como é que eu vou saber isso, Rafael? Respondendo questões, é óbvio, né? Eu ver como é que o Supremo está no momento que você está estudando. O STJ, o Supremo Tribunal Federal, vem mudando. Por exemplo, já voltou a entender que se você entrar achar droga, tá valendo. Se entrar e não achar droga, vai dar ruim. Tá joia? Por quê? Porque o mero feeling da atividade policial, a mera intuição, não autoriza você a entrar na casa de seu ninguém. Certo? Não vai ser justiceiro do filme, não. Ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia. E o pior de tudo aqui, gente, o pior não, né? O mais complexo aqui de se entender é essa questão durante o dia. Por quê? Porque muitas vezes você já vem viciados de aula de YouTube, e tem professores que não têm muita responsabilidade, professores e professores, né? E não tem muita responsabilidade com o aluno e fica falando bobagem na internet. A Constituição Federal está dizendo durante o dia. Mas o que significa dia? Tem professor que vai dizer a você que é dia da aurora boreal ao crepúsculo, do nascer do sol ao pôr do sol. A partir de agora, receba. Está errado. Isso está errado. Errado. Não, Rafael, eu vi o professor tem 1 milhão de seguidores. O problema do seguidor dele, minha gente, está errado. Está totalmente errado. Eu vi cair numa prova, entre com recurso, a prova está desatualizada, mas isso está errado. É considerado dia 6 da manhã às 6 da noite. É considerado noite a partir das 18 horas até às 6 horas da manhã. Entenderam? É isso que é considerado noite. Mas por que tem essa celeuma toda, Rafael? Por causa disso aqui, ó. Esse artigo 5º, inciso 11, é uma norma de eficácia limitada. Como assim, Rafael? A norma de eficácia limitada. Para ele ter sua aplicabilidade total, ele precisa de uma lei regulamentando várias coisas, né? Regulamentar o que é casa. Veja que até agora eu estou falando, o Supremo disse isso, o Supremo disse aquilo, o Supremo disse aquilo outro. Por quê? Porque não tem nenhuma legislação que venha a regulamentar o que seria casa, o que seria flagrante delito para fins de inviolabilidade domiciliar. Tem a questão, óbvio que no Código de Processo Penal tem as situações de flagrante próprio, impróprio, presumido, preparado, flagrante proibido, joia, flagrante proibido, mas não tem uma lei que especifica, para fim de inviolabilidade domiciliar, o policial poder entrar sem mandado judicial, flagrante é isso, isso e isso. Regulamentando que o policial poderia. Não tem, aí o Supremo termina fazendo às vezes. Por quê? Porque não existe vácuo de poder, pessoal. Tinha o conceito doutrinário, o conceito que tem nos livros, né? Vou botar assim, ó, livro, que dizia do nascer do sol ao pôr do sol. O conceito legal não tem. E o conceito jurisprudencial, aí a gente tem. O Supremo desceu o cacete. O Supremo disse assim, olha, é considerado o dia de 6 às 18 e é considerado noite de 18 às 6. 5h59 por mais chato, etc. Rafael, eu vou ficar com o professor. Fique não, fique com as minhas aulas aqui. Sabe por quê? Vejam as operações da Polícia Federal, que tem caráter nacional, que sai do Jornal Nacional. A Polícia Federal só vai entrar na residência do Barãozinho lá depois das 6 horas da manhã, minha gente. Por quê? Porque senão isso inviabiliza, inviola, torna errada a investigação policial como um todo. Por isso que só pode entrar na residência a partir das 6 horas da manhã. Recentemente, já veio Rafael recentemente, em 2019, né? Pré-pandemia, ó. Em história a gente usa antes de Cristo e depois de Cristo. Em direito a gente usa pré-pandemia e pós-pandemia. Pré-constituição, pós-constituição. Pré-pandemia, 2019, foi promulgada a lei de abuso de autoridade.
E a lei de abuso de autoridade, eu confesso que eu não lembro o artigo, acho que é o artigo 52, vai dizer o quê? Comete abuso de autoridade o agente público que entra na residência alheia, presta atenção, comete abuso de autoridade o agente público que entra na residência alheia e depois das 21 horas e antes das 5 horas da manhã. Rafael, e como é que fica? O Supremo está dizendo, o Supremo Tribunal Federal está dizendo que comete abuso de autoridade quem entra na casa antes das 6 horas ou depois das 18 horas, mesmo com mandado judicial. A lei de abuso de autoridade vai dizer que comete abuso de autoridade do agente, a autoridade pública que faz busca e apreensões no imóvel depois das 21 horas. Mas veja, foi entre 6 e 21 tem um lapso temporal. E antes das 5 horas, então ali entre 5 e 6 tem um lapso temporal. E como é que a gente responde na prova? Você vai aprender a responder na prova no próximo bloco, porque agora o nosso bloco já estourou.